Bom, nessa aula aqui eu vou explicar sobre gravitação universal, tá? Na aula anterior a gente falou sobre as leis de Kepler, beleza? E quando a gente fala das leis de Kepler, a gente fala o quê? Sobre a primeira lei, que fala da lei das órbitas, que os planetas eles orbitam em uma órbita elíptica. A gente falou da lei das áreas, né? Que um planeta ele vai varrer áreas iguais, em intervalos de tempos iguais. E falamos da lei da harmonia. Só que o que acontece? Existem duas indagações que foram feitas na época, por exemplo, como que os planetas eles conseguem saber e seguir exatamente a trajetória elíptica, né? Como é que o Sol está aqui no centro e a Terra consegue saber exatamente o caminho que ela tem que percorrer nessa sua trajetória elíptica, né? E como é que ela não sai, né, dessa trajetória, porque ela fica presa nessa trajetória. E a outra ideia também é a ideia de que, porque, por exemplo, uma maçã cai da árvore, né? Então, tipo assim, a maçã lá, ela cai da árvore. Por que, que ela cai, tá? Porque, assim, a gente já viu como calcula, por exemplo, a aceleração dessa maçã, como que a gente acha, por exemplo, a velocidade com que essa maçã chega ao tocar no solo. Mas qual que seria a explicação do porquê que essa maçã caiu? Ou porquê que quando você deixa sua caneta cair no chão, alguma coisa cair no chão, ela vai em direção ao solo, né? Ela cai, né? Isso é o que a gente vai fazer na aula de hoje, explicar isso aqui e trazer com a ideia de cálculo, beleza? Bom, a primeira coisa que eu falo é a lei da gravitação universal. Essa lei fala que corpos massivos eles se atraem. O que é um corpo massivo? É todo corpo que tem massa. Então uma borracha tem massa. Por mais que seja uma massa pequena, bem leve, tem massa, né? Você tem massa, então você também é um corpo massivo. E todo corpo massivo, ele atrai um ao outro. Então, por exemplo, se você está segurando uma caneta, ou mesmo que não esteja segurando, você está atraindo a caneta e a caneta também te atrai. Essa atração a gente chama de força gravitacional, beleza? E essa força gravitacional, ela pode ser calculada por G. G é uma constante de gravitação universal, beleza? E ela tem um valor, mas já já eu falo. Vezes M, que é a massa gravitacional ativa, vezes M, que é a massa gravitacional passiva, e já já eu explico também, dividido por D ao quadrado, que é a distância entre os corpos, beleza? Qual que é a primeira ideia? Essas duas massas aqui se referem aos corpos, porque pensa comigo, se eu quero calcular a força gravitacional entre eu e a caneta, esse M maior vai ser a massa do meu corpo, porque o meu corpo vai ser a massa gravitacional ativa. Por quê? Porque a minha massa é maior do que a massa de uma caneta, beleza? E esse M aqui menor, esse M minúsculo, vai ser a massa gravitacional passiva, seria a massa da caneta. Só que, por que que a caneta, eu sei que eu vou atrair essa caneta e a caneta também me atrai, mas por que que eu não me aproximo dessa caneta, ou a caneta não se aproxima de mim, ou a caneta cai em mim? Por que que isso não acontece? Justamente pela constante da gravitação universal. Essa constante aqui, ó, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11, ou seja, é um valor muito pequeno. Então, para que essa força de fato seja percebível, para que essa força de atração seja percebível, é preciso de uma massa muito grande. E aí entra a questão da Terra, né? Quando a gente pensa na Terra, a massa da Terra é uma massa muito grande comparada, por exemplo, a uma caneta. Então, quando você deixa uma caneta cair no chão, então imagina que tem aqui uma sacada e você deixa uma caneta cair no chão. Por que que a caneta vai ser atraída pela Terra e vai acabar caindo aqui no solo? Justamente porque essa força de atração que a Terra vai aplicar sobre a caneta é maior. E por ser uma caneta, por ter uma massa tão pequena, essa força acaba puxando a caneta para baixo. E então a caneta cai. Essa que é a ideia, beleza? Então, por exemplo, aqui, imagina que aqui está a superfície da Terra, beleza? Então aqui é o centro da Terra. E aí tem algo caindo nessa superfície, tá? Por que que cai? Justamente porque existe uma força de
de atração, que a gente chama de força gravitacional. Só que qual que é a ideia, tá? A Terra, ela atrai os objetos para si. Só que os objetos, eles também atraem a Terra. A diferença é que essa força gravitacional aplicada à Terra por outros objetos, ela é desprezível. Porque pensa comigo, uma força aplicada a uma massa menor, então, por exemplo, a força gravitacional que a Terra aplica a uma caneta, ela tem um resultado, uma consequência muito maior do que a força gravitacional que a caneta está aplicando sobre a Terra. Porque a Terra tem uma massa muito grande, então essa força vai acabar se dispersando. Por isso que, mesmo que a gente saiba que quando a Terra atrai uma caneta pela força gravitacional, a caneta também atrai a Terra. Só que essa atração ela é desprezível. Mas no caso da caneta sendo atraída pela Terra, essa atração de fato a gente considera e de fato faz com que a caneta caia. Essa que é a ideia. Beleza? E aí, expliquei toda a parte teórica, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho a Lua. Então, existe uma força de atração entre a Terra e a Lua, beleza? Então, a Terra atrai a Lua com uma determinada força e a Lua atrai a Terra com outra força de mesma medida, tá certo? De mesmo valor. E aqui está a distância entre eles. Lembra que na fórmula a gente coloca sempre a distância ao quadrado. Beleza? Então, explicado aqui o conceito teórico. Mas agora, de fato, para a aplicação dos cálculos. Onde é que entra os cálculos aí? Você já entendeu o porquê que a maçã cai, o porquê que a caneta irá cair, justamente porque existe essa força gravitacional. Mas onde é que entra a parte dos cálculos, né? Até porque aqui eu só falei teórica. É o seguinte, você não vai precisar utilizar, por exemplo, essa constante aqui, tá? Você não vai ter que calcular, né, com esses cálculos aqui de 6,67 vezes 10 a menos 11. Não. Não é esse cálculo que a gente vai fazer. A gente vai fazer mais um cálculo de comparação. Então, eu vou começar explicando uma questão modelo aqui. Eu vou resolver essa questão modelo. E na próxima você vai tentar resolver. Então, você pausa o vídeo, tenta resolver. Depois você assiste a resolução. Beleza? Então, a questão fala o seguinte. A força gravitacional entre dois astros, tá? Não está escrito aqui, mas é entre dois astros. Vale x. Então, beleza. Eu sei que a força gravitacional é a constante vezes as duas massas dividido pela distância ao quadrado. E essa força aqui, ela vale x. Então, x é igual a constante vezes as duas massas dividido por d ao quadrado. Aí ele fala o seguinte. Se a massa de um deles duplicar e a do outro triplicar e a distância reduzir pela metade, calcule a nova força gravitacional. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter uma nova força, obviamente, que a gente quer calcular. E eu vou chamar de FG'. Esse linha aqui, na matemática, ele representa algo novo, tá? Algo que tem um novo valor, tá certo? Então, FG' vai ser igual ao quê? Vai ser igual a gravidade não, né? A constante vezes a 2m, porque ele falou que ia duplicar. Duplicar é o quê? É você multiplicar por 2. Vezes 3m, porque ele falou que ia triplicar a massa da outra, tá certo? E a título de curiosidade, não é nem curiosidade, mas enfim, se você colocar 2 vezes a massa do menor ou 3 vezes a massa do maior, não interfere, tá bom? Porque lembra que aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, beleza. A gente sabe que tudo isso é dividido por a distância ao quadrado. Só que a distância, ele falou que ia dividir pela metade. Então, seria d dividido por 2 ao quadrado. Beleza. Então, FG' vai ser o quê? FG' vai ser G vezes. Aí aqui eu tenho 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 que dá 6. Então fica 6 vezes as duas massas. E aí, só para você enxergar melhor depois do que eu vou fazer, ó. Eu vou trocar de posição aqui o 6 com o G, tá? Pode fazer isso? Claro que pode, porque é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então 6 vezes G. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, né? Só que a distância é d sobre 2. Então, d sobre 2 ao quadrado é d ao quadrado sobre 4. Beleza. Eu tenho aqui, ó, divisão de frações. Eu vou manter a primeira.
Então 6 vezes G vezes M vezes, qual que é o inverso de D ao quadrado sobre 4? Então vai ser 4 sobre D ao quadrado. Qual que é a ideia aqui? Multiplicação, né, de fração. Então fica 6 vezes 4 dá 24. Vezes G vezes as duas massas dividido por D ao quadrado, tá? Aqui não aparece, mas seria 1. Qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. E aí, qual que é a ideia? É essa sacada que você vai ter que ter em todas as questões, porque são questões muito parecidas com a da prova e vestibular e tudo mais. O que muda mesmo são os valores. Pensa comigo aqui. Eu tenho, ó, G vezes as duas massas dividido por D ao quadrado. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Isso aqui eu sei que é X. Então, no lugar disso aqui, eu coloco X. E aí, perceba. Ficou que a nova força gravitacional é igual a 24 vezes X. Certo? Então, o que eu concluo com isso? Que essa nova força gravitacional é 24 vezes maior do que a outra. Beleza? Esse é o resultado, essa é a resposta final que a gente chega aqui. Tá certo? E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? A gente nem em momento nenhum, né? A gente usou a constante, a gente em momento nenhum usou a distância, nem usou a massa, tá? A gente não usou valores numéricos para ele. A gente usou apenas as letras. E é isso que a prova também vai estar te cobrando, tá? Até porque, poxa, quando eu tô falando de massa de um planeta, tô falando de massas de toneladas. Então, a prova não vai querer que você calcule toneladas vezes toneladas, não. Mas você vai querer essa relação aqui que eu fiz. Então é importante que você tenha essa mesma sacada. Poxa, se isso aqui é igual a isso aqui, eu posso substituir aqui os valores. E aí a gente acha 24x, certo? Então, deixa eu só ver se está gravando aqui. Beleza, tudo certo? Então, observada essa primeira questão aqui, quero que agora você pause o vídeo e tente resolver essa segunda questão, tá certo? Bom, se você já pausou o vídeo e tentou resolver, eu vou aqui te mostrar a resolução. Ela fala o seguinte: a força gravitacional entre dois astros vale F. Então, beleza. Eu sei que a força gravitacional é a constante vezes as duas massas dividido por D ao quadrado. Isso aqui eu sei que vale quanto que ele falou? Vale F. Então, F é igual a G vezes as duas massas dividido por D ao quadrado. Se a massa de cada astro reduzir pela metade e quadruplicarmos a distância entre eles, qual será a nova força gravitacional em função de F? Ou seja, a mesma coisa da questão anterior, só muda os valores. Então, beleza. Eu vou calcular a nova força gravitacional. Então, vai ser Fg'. Eu sei que vai ser a constante vezes a massa maior dividido por 2, porque reduzir pela metade é dividir por 2, vezes a outra massa também dividido por 2. Tudo isso dividido por... Se ele vai quadruplicar a distância, quadruplicar é multiplicar por 4. Então, vai ser 4d ao quadrado. Então, Fg' vai ser igual a g vezes essas duas massas aqui, tudo isso dividido por 4. Beleza? Porque aqui está multiplicando, né? Então, 2 vezes 2, 4. Massa maior com massa menor fica m, mzão, m'. Mzão, mzinho, né? A gente chama dessa maneira aqui, mas tudo bem. Continuando, a gente tem o seguinte, ó. 4d ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. De d é d ao quadrado. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem, novamente, divisão de fração. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fica g... Tá, deixa eu botar aqui. Fg' é igual a g vezes m sobre 4 vezes 16d ao quadrado. Qual que é o inverso de 16d ao quadrado? É 1 sobre 16d ao quadrado, tá? Por mais que não apareça aqui embaixo, aqui tem uma fração também, que é dividir por 1, certo? Porque dividir por 1 dá o próprio resultado, tá? Dá o próprio valor. Então, por mais que não apareça, você lembra disso aqui. Então, a Fg' vai ser o quê? Eu tenho aqui, ó, g vezes m vezes, né, mzinho vezes 1. Então, é o próprio g vezes as duas massas, dividido por 4 vezes 16, 64. Tudo isso vezes d ao quadrado. E aí,
novamente a mesma sacada da questão anterior. Você consegue enxergar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar o F, certo? Então, se no lugar disso aqui eu vou colocar o F, tá? Deixa eu só colocar aqui de vermelho. Se no lugar disso aqui eu vou colocar o F, fica FG' é igual a F sobre 64. E essa é a nossa resposta final, certo? Então, quero que você perceba, tá? Se a resposta é F sobre 64, quer dizer que essa nova força gravitacional é 64 vezes menor do que a força anterior. Beleza? Então, basicamente é isso. Essa questão de cálculo de força gravitacional, né? Tá tudo certo, tá gravando. E basicamente é isso, tá? Que ele vai te cobrar. Vai, obviamente, trocar os valores, mas a ideia é sempre a mesma e a sacada que você tem que ter também é sempre a mesma. Tá certo? Então, para acabar nossa aula, bora falar sobre a aceleração gravitacional, tá? A gente viu a força gravitacional. Agora, para entender como é que a gente calcula essa aceleração da gravidade. Pensa comigo aqui. Eu tenho aqui, né, um ser humano que está na superfície da Terra, beleza? Estando na superfície da Terra, a gente vai ter a chamada força-peso, beleza? Com certeza você já ouviu falar dessa força-peso, certo? Então a força-peso, ela está apontando para baixo. E a força gravitacional, ela também vai estar apontando para baixo. Você concorda comigo? Que a força que a Terra exerce sobre essa pessoa aqui, que é a força de atração, né? Essa força aqui vai ser igual à força-peso. Tá? Você consegue enxergar, né? Poxa, a força-peso nada mais é do que também a própria força gravitacional aqui, nesse caso. Então, se a força gravitacional é igual à força-peso, olha como é que eu posso igualar a fórmula. Então, eu sei que a força gravitacional é o quê? É a constante vezes a massa do astro vezes a massa aqui da pessoa dividido pelo raio ao quadrado, tá? Na outra fórmula estava D, que é a distância. Mas, galera, se eu estou falando do centro da Terra, né? Estou falando da Terra, eu estou falando que essa distância aqui é o próprio raio da Terra. Por isso que ficou raio ao quadrado. Beleza? Tudo isso é igual ao quê? É igual ao peso, né? E o peso é o quê? É a massa da pessoa, né? Do corpo, vezes a gravidade. Aí perceba, se eu cancelar isso aqui, é porque eu tenho massa, massa, né? Tô falando da mesma massa, eu posso cancelar. Olha onde é que eu vou chegar. Eu multiplico cruzado. Fica gravidade vezes o raio ao quadrado é igual a constante vezes a massa do astro. No caso, a massa do planeta. Então, a gravidade, a aceleração dessa gravidade, você pode falar simplesmente gravidade ou aceleração da gravidade, vai ser calculada por constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. E o que é interessante você perceber o seguinte, tá? O campo, essa fórmula aqui fala pra gente o quê? O campo gravitacional de qualquer planeta esférico e homogêneo. Então, se você pegar esses valores e calcular o da Terra, você encontra aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração da gravidade aqui na Terra, certo? E aí, obviamente que nos nossos cálculos cotidianos a gente não usa 9,8, a gente utiliza 10, tá certo? Mas a ideia é essa, a ideia é que se você de fato pegar aqui a massa da Terra, pegar essa constante, multiplicar e dividir pelo raio da Terra, você vai encontrar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Outra coisa que é interessante que eu vou mencionar aqui. A gente percebeu, ou você deve ter percebido, que eu cancelei a massa. A gente cortou aqui, tá? A massa do corpo. Ou seja, na matemática, eu estou apenas cortando. Mas bora fazer uma análise física disso aqui. Se eu cortei a massa, isso quer dizer para mim, fisicamente falando, que a massa não interfere na aceleração. Então, se uma maçã estiver caindo, ou se uma pessoa de 80 quilos estiver caindo, ambos vai sofrer a mesma aceleração da gravidade. Beleza? Claro que isso é considerando em um modelo que a gente despreza a resistência do ar, tá certo? E por esses dois estarem sujeitos à mesma aceleração, se pegar uma pessoa de 80 quilos e uma maçã que deve ter ali menos de 300 gramas, sei lá,
vão estar sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Porque perceba, a fórmula da gravidade é a constante vezes a massa do astro dividido pelo raio do astro, né? O raio do astro ao quadrado. Então eu não tenho aqui a massa do corpo. Ou seja, a massa do corpo não interfere na aceleração da gravidade. E foi o que eu falei. Se a gente desprezar a resistência do ar e eu pegar uma pessoa de massa de 80 quilos e uma maçã, os dois vão cair ao mesmo tempo e com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Beleza? Entendido isso aqui, a gente vai agora só traçar uma ideia um pouco diferente, né? É, por exemplo, eu pensar em um satélite que esteja fora da Terra, né? Orbitando essa Terra. A gravidade para esse satélite vai ser diferente, tá certo? Para essa fórmula aqui, eu estou imaginando em um corpo ou algo que esteja na superfície do planeta, na superfície do astro. Mas imagine que esteja a uma distância deste astro. Qual que é a diferença da fórmula? A única diferença é que não vai ser raio ao quadrado. Vai ser o raio mais h. H é essa distância, é essa altura da superfície até a localização, até onde está esse satélite ou esse outro corpo que eu queira calcular a gravidade naquele local. Tá certo? E aí, novamente, eu vou reiterar isso aqui. Você percebeu que eu tenho dois satélites aqui, tá? E imagina que eles estão na mesma altura, tá certo? E eu pergunto pra você, tá? E obviamente você já percebeu, né, pela imagem, que esse satélite aqui, ele é maior. Se ele é maior, ele vai ter uma massa maior, correto? Beleza. Mas eu vou te perguntar o seguinte. A massa aqui vai interferir em alguma coisa? Quer dizer, então, que esse satélite que tem uma massa maior, que esse satélite é maior, a gravidade vai ser diferente para ele? Não, justamente pelo que eu falei. A massa do corpo não influencia. Tanto é que ela nem aparece na fórmula. A gente cortou já ela na fórmula. Lembra disso? Então, é isso, tá? São algumas coisas que eu tô falando, porque com certeza pode cair alguma questão teórica, tá? Então, se falar que um satélite, por ser mais pesado, ou pesado não, né? Falar mais corretamente, por ter uma massa maior do que o outro, vai ter uma gravidade diferente, tá errado. A gravidade vai ser igual para os dois, certo? Justamente porque a gravidade, ela não tem relação com a massa do corpo, mas sim com a massa do astro, tá certo? Porque se de fato pegar a gravidade na Lua e a gravidade na Terra, vai ser gravidade diferente, por dois motivos. Primeiro, porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua, e porque o raio da Terra também é maior. Por isso que a gravidade na Lua vai dar muito diferente da Terra, tá certo? Essa que é a ideia. Mas, falei demais agora, né? Falei pra caramba. E bora entender como que na prova pode cobrar relacionado a cálculo, tá? Relacionado à teoria, foi tudo isso que eu falei e falei pra caramba sobre essa questão da massa não influenciar. Agora, para a parte do cálculo, vai ser bem parecido com as questões de força gravitacional. Então, novamente, eu coloquei aqui duas questões, eu vou fazer uma e você vai fazer a outra, tá certo? Pausa o vídeo, tenta fazer a outra e eu corrijo, tá certo? Então, bora lá. Questão 1. A aceleração da gravidade na superfície do planeta X vale 25 metros ao quadrado. E ele fala que é na superfície. Se é na superfície, a fórmula que eu vou usar é gravidade é igual a constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Calcule a aceleração de um ponto que está a uma distância da superfície que equivale ao quadruplo do raio. Ou seja, quando eu estou falando quadruplo, eu estou falando 4 vezes o raio. Beleza. Qual que é a ideia? Eu tenho aqui uma gravidade 1, certo? Eu tenho aqui eu tenho essa gravidade, certo? Eu sei que é G vezes a massa aqui do astro dividido pelo raio ao quadrado. E eu sei que isso aqui vale quanto? 25. Então, 25 é igual a constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Só que agora, bora calcular aqui a outra gravidade, porque aqui está em um ponto que tem uma distância, né? Então, essa nova gravidade vai ser o quê? Vai ser a constante vezes a massa do planeta, só que dividido por. Perceba, se ele está a uma distância da superfície, então imagine aqui o seguinte, tá? Eu vou desenhar aqui, aqui está o planeta, tá certo? E aqui está o astro, né? Na verdade é um ponto, né? Aí beleza, essa distância aqui, ó, é 4 vezes o raio
e é uma distância da superfície. Então, do centro até a superfície, eu também tenho o próprio raio. Então, muito cuidado, você colocaria aqui como distância total 4r, mas está errado, porque perceba, eu tenho a distância do centro até a superfície, que é o raio, e eu tenho essa distância da superfície até o ponto, que é 4 vezes o raio. Então, a distância total é quanto? É 5 vezes o raio. Beleza? 5 vezes o raio, tudo isso ao quadrado. Então, a nova gravidade, a gravidade linha, vai ser constante vezes a massa dividido por... Galera, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes raio ao quadrado. Qual que é a ideia? Você percebeu que isso daqui é exatamente igual a isso aqui? Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 25. E aí, olha como é que vai ficar a nossa resposta. Gravidade linha vai ser igual a 25 sobre 25, que dá o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, você viu que a maneira de resolver é muito parecida com a de força gravitacional, certo? E aí, quero que você tente resolver, ó, essa segunda questão aqui, tá? E só para falar para vocês, o que eu já tinha falado até na questão de força gravitacional, a gente não usa o valor da constante, a gente não usa o valor da massa, nem o valor do raio. Tá vendo que todos eles a gente vai acabar não utilizando. Ou a gente cancela, ou a gente substitui. Sempre a questão vai ter alguma coisa assim, mas nunca vai utilizar, tá certo? Pelo menos nas questões aqui de ensino médio e tudo mais. Questão 2. Quero que você tente resolver. E agora, já que você já tentou resolver, vou explicar aqui como é que resolve ela. A aceleração da gravidade na superfície da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é um valor aproximado, mas vai lá. Se a massa dobrar e o raio reduzir pela metade, qual será a nova gravidade na superfície da Terra? Tá certo? Então, a gravidade da Terra, eu sei que é a constante vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado. E isso aqui eu sei que é 10. Então, 10 é igual a constante vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado. Mas imagina que a Terra sofreu uma baita de uma mudança, né? Imagina que agora, ó, a massa da Terra dobrou, né? Então, é 2m agora. E o raio reduziu pela metade. Então, o raio agora é o quê? Se reduzir pela metade, é dividir por 2. Então, o raio é raio sobre 2. Beleza, tudo isso ao quadrado. Então, essa gravidade linha vai ser o quê? 2 vezes a gravidade vezes a massa da Terra, dividido por raio sobre 2 ao quadrado, é o raio ao quadrado, dividido por 4. E aí, divisão de fração, né? Eu vou conservar a primeira, então vai ficar gravidade linha igual a 2 vezes a constante vezes a massa da Terra, vezes 4 sobre r ao quadrado, tá? Por quê? Porque o inverso de r ao quadrado sobre 4 é 4 sobre r ao quadrado. E aí, perceba, essa nova gravidade, gravidade linha, vai ser o quê? Poxa, se eu tenho aqui 2 vezes 4, eu sei que vai ser 8. Então, eu coloco aqui 8 vezes a gravidade, perdão, a gravidade não, né? Vezes a constante, vezes a massa, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado, tá? Porque aqui não aparece, mas aqui é 1. Aí, beleza. Olha a sacada que você também tem que ter novamente, tá? Você percebe e concorda comigo que isso aqui é exatamente igual a isso aqui? Então, no lugar disso aqui, eu coloco 10. Beleza? Então, quanto que fica? Fica 8 vezes 10, que dá 80 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nova gravidade que a Terra teria na superfície é 80 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu nem frisei isso aqui, mas perceba que ele falou na superfície, tá? Por isso que eu usei essa fórmula do raio ao quadrado. Se fosse em algum ponto, você teria que usar essa outra, que é o raio mais essa altura, tá? Que é essa distância aqui da superfície até o ponto, tá? O ponto onde está o satélite. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.